Então, bom dia. Hoje é dia 12 de janeiro de 2017. Então, estamos aqui iniciando aí essa primeira abordagem do livro Por uma Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal, do famoso Milton Santos, famoso e conceituado mundialmente Milton Santos. Esse livro é um livro, vamos assim dizer, panfletário, ou seja, a função dele era disseminar um conjunto de ideias que estava basicamente contido num outro clássico do Milton Santos, que é A Natureza do Espaço, as técnicas do tempo e o espaço geográfico. Esse livro, sim, é o que contém todo o arcabouço denso, teórico, de toda a conceitualização sobre a nova abordagem da geografia. Todos que são geógrafos sabem aí que a nossa disciplina avaliava principalmente ou até exclusivamente a ideia de paisagem. Então, paisagem, depois nós vamos abordar isso com mais profundidade, é nada mais do que uma imagem congelada do tempo. Nós analisamos ali as particularidades técnicas de cada momento e nós congelamos essa imagem e a partir daí analisamos. Então, há vários tipos de análise, mas é um congelamento. Para não entrar muito nesse aspecto, para não fugir dessa aula inicial. E o Milton Santos revolucionou a geografia ao dizer que havia mais do que a paisagem, havia o espaço geográfico, que não era uma foto congelada no tempo, mas sim uma análise dinâmica das conjecturas que se davam naquele momento. Que são conjecturas? São ações que visam estabelecer um determinado padrão de conduta. Então, uma corporação quer estabelecer a conduta A, o Estado quer estabelecer uma conduta B, a sociedade civil organizada quer uma conduta C. Grupos dentro dessa sociedade civil organizada querem uma postura D. Então ele diz que nesse espaço se dava o choque de conflitos e interesses, certo? Isso é o espaço. Então o espaço é dinâmico, ele não é único e exclusivamente estático e você não consegue analisá-lo simplesmente por um único prisma. Há vários prismas que podem ser utilizados na observação daquele fenômeno, que é esse embate dentro do espaço geográfico. Então, na época, isso foi uma revolução fantástica do que é a geografia. Então, A Natureza do Espaço foi um livro realmente que revolucionou o conceito de geografia, foi reconhecido e incorporado por outras disciplinas também. A administração incorporou, direito incorporou, uma série de conceitos que são usados hoje na administração, na engenharia, no direito, são oriundos desse livro, A Natureza do Espaço. Rugosidade, capilaridade, sistemas de objetos, sistemas de ações, todos partiram desse. Mas o livro do Milton Santos, Natureza do Espaço, ele foi polêmico na época. Porque na década de 90, a maioria dos intelectuais entendia a globalização como um evento maléfico. Vamos dizer assim, maléfico mesmo, evil. Então era um elemento do mal. Você não pode discutir, você tem que ser contra a globalização, porque ela serve única e exclusivamente às grandes corporações. De fato, por uma visão não superficial, mas uma visão mediana da época, o que se poderia entender da globalização era isso mesmo. Mas Milton Santos já estava muito adiantado nos seus estudos, nas suas correlações entre eventos, fatos estatísticos e fatos sociais do período, para dizer que dentro dessa globalização, que realmente no seu âmago maior era perversa, havia uma outra globalização que era possível. Uma globalização que, se estimulada e demandada no tempo certo, propiciaria ganhos inestimáveis, incalculáveis às classes baixas também, às classes menos favorecidas também. Isso foi muito polêmico na época. Alguns entenderam que ele estaria se vendendo ao grande capital,
que ele estaria relativizando o combate ao capitalismo, porque na década de 90, lembra? Ainda tem o muro cai em 92, ainda tem a ideia de a possível reerguimento da União Soviética, o socialismo ainda está meio capenga, mas não morreu por completo. Havia uma série de situações da década de 90, ou um pouco antes de 92, 89, 88, quando essa discussão se deu, que dava indícios de que a luta por uma sociedade socialista, comunista, de esquerda, ainda podia ser revitalizada. E o Milton Santos já estava falando, olha, a coisa é outra agora. Nós podemos, através de uma visão mais acurada, mais precisa do fenômeno da globalização e do estudo do espaço geográfico, podemos dar uma outra linha para o que é combate social, do que é resistência, do chamado homem lento. Então isso foi um embate muito grande. A maioria dessa geração daqui, quem tem mais de 40 anos lembra desses debates, mas quem tem menos não lembra, e precisa fazer um exercício de imaginação muito grande para entender a revolução que foi a afirmação do Milton Santos, colocar que havia uma outra globalização que podia ser benéfica às pessoas de classe baixa ou de menos favorecidas. Então realmente foi um embate muito grande na época. Houve muita polêmica, muita discussão a respeito disso. E esse livro trata disso de uma maneira já mais refinada. Então nós vamos ver aí que ele realmente propõe uma outra globalização. Ele fala que existem sim, basicamente 3 globalizações. Inclusive eu estou com o livro aqui. Nós estamos bem no prefácio, passando o prefácio. Na introdução geral ele fala um mundo como fábula, como perversidade, como possibilidade. Então esse mundo como possibilidade, que abriria possibilidade para uma gama considerável de pessoas, já estava exposto lá no livro A Natureza do Espaço, que nós vamos ver em outra aula. Então dessa eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas o que eu gostaria que a maioria entendesse é isso. Agora nós vamos fazer essas aulas paulatinamente, dando contexto das aulas, muito mais lento, para a compreensão ser maior, e elas vão estar aqui exclusivamente no YouTube. Agora, se a pessoa quiser comprar o livro, a aula completa, que é 1 hora, que é um resumo do livro, um resumo didático, mas é um resumo do livro, aí você pode ir lá no meu site e adquirir essa aula lá. É bem barato, é para pagar os custos aí só mesmo da manutenção do site, certo? Aqui não, nós vamos trabalhar paulatinamente um e outro conteúdo. Então na próxima aula aí nós vamos já entrar nessa introdução para poder dar uma visão mais ampla aí do contexto desse livro, ok? E não esqueçam aí, pessoal, de dar a sua opinião, like, gostei ou não gostei, porque isso facilita a nossa compreensão aí, o nosso trabalho em relação à produção das aulas, tá? Se assistiu, você coloca lá, se gostou, ótimo, se não gostou, ótimo também. O importante é dar o feedback pra gente, ok? Até mais.